Seja bem-vindo a mais uma edição do programa do Sintoresp. Aqui você encontra informações sobre a atuação do sindicato, nossos serviços, benefícios e também dos seus direitos. Acompanhe a seguir as novidades desta semana. Entrevista com Wilson Pereira, presidente da Contrato, e com nosso presidente Francisco Calazans Lacerda. A reportagem da semana destaca a entrega das carteirinhas do projeto Sintoresp Ombro Amigo, plano de assistência funeral familiar do Sintoresp. E no editorial, nosso presidente Francisco Calazans Lacerda comenta o fim da pensão completa e a redução no valor das diárias em nossas colônias. Companheiros de empregados de hotéis, restaurantes, bares similares de São Paulo, sou o Calazans, presidente do Sintoresp, que é o sindicato da classe, e eu quero falar com vocês hoje sobre colônias de férias. Como vocês sabem, nós conseguimos construir aí 5 colônias de férias, né? Quando nós chegamos no sindicato não tinha nenhuma. Então, nós construímos essas colônias graças à contribuição, o apoio da categoria profissional, né? Então, vocês conhecem o nosso trabalho. Chegamos num momento assim de um serviço primoroso nas colônias de férias, né? Serviço de refeição louvado sempre por todos. Mas, em função das dificuldades atuais, porque passa o país e os sindicatos, de uma forma especial, nós tivemos que agir de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com as necessidades. E temos, por enquanto, um período em que nós vamos fazer o esforço para não fechar as colônias de férias, como já aconteceu com outros sindicatos, né? Com vários sindicatos, fechar suas colônias de férias. Nós estamos aguentando. Graças aos companheiros que se mantêm fiel à contribuição, né? Então, nós recebemos as contribuições e damos o destino certo para elas, que é a prestação de serviços essenciais para a categoria e para seus familiares. No momento, nós precisamos manter as colônias funcionando, mas com uma certa restrição, ou seja, vamos manter a parte de hospedagem em nível elevado, no mesmo nível elevado que sempre houve, e um café da manhã também de bom nível, mas não vamos fornecer refeições, ou seja, não vai ter almoço nem janta, mas vai ter no bar também a possibilidade de lanches ali, mas aí fica separado, o associado usa se quiser, né? Então isso estamos temporariamente sendo obrigados a fazer isso. E nós temos certeza que vocês vão entender, até porque sabem que o fornecimento da alimentação com a qualidade que nós fazíamos, isso é motivo de orgulho nosso, é um ponto que nós não abrimos mão. Estamos fazendo isso com tristeza. Mas eu acho que isso é passageiro, não é? Nós vamos voltar à normalidade, espero que não demore muito. E nós temos ainda a intenção de ampliar essa prática de serviço colônia de férias, lazer, que é fundamental para a categoria. E nós temos um terreno lá entre Caraguatatuba e Ubatuba, ou seja, né, melhores praias do litoral norte de São Paulo. E ali nós temos 11 mil metros quadrados.
Ali nós pretendemos fazer um prédio maior do que o da Praia Grande, que é um prédio de 7 andares, com 105 apartamentos, como você sabe, equivale ali a um hotel de 5 estrelas, porque tem 3 elevadores, etc. Não falta nada ali, né? Todos sabem que é assim. E nós pretendemos fazer algo ainda melhor no litoral norte, lá próximo de Caraguatatuba, onde já temos a nossa tradicional colônia de Caraguatatuba. Então eu quero dizer para vocês isso, em síntese. Por favor, compreendam que nós estamos agindo dessa forma temporariamente, né, mas o nível relativo à hospedagem não vai cair e haverá a redução correspondente, ou seja, você não vai pagar pelo almoço. Então, se a diária era 90, passa a ser 40 ou 50, ou seja, se extrai daí o valor correspondente às refeições. Temos certeza que vocês vão entender, né, porque nos conhecem, sabe que tudo o que existe aqui fomos nós, da diretoria atual, que construímos, com a ajuda, com o apoio de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp. Na verdade, hoje nós vamos bater um papo. Então, hoje nós vamos conversar com 2 pessoas importantes no sindicalismo brasileiro, sobretudo no sindicalismo de restaurantes, hotéis, bares e similares. Tenho aqui logo à minha direita o Wilson Pereira. O Wilson, que é paranaense, ele preside a confederação da categoria, a Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Tudo bem com você, Wilson? Tudo bem, como vai, Franzini? Graças a Deus, tudo bem. Saúde boa? Saúde está tranquila, fazendo as caminhadas, andando bem e pronto para enfrentar os desafios. Está mantendo a forma, vejo que você está sempre em forma. Tranquilo, muito Perfeito. bem. Física e mental? Tranquilamente. Beleza. E mais à nossa direita aqui, o nosso Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintoresp e também diretor da nossa confederação. Tudo bem com você, Calazans? Tudo bem, Fazenda. Satisfação estar aqui participando aqui desse bate-papo aqui com o meu presidente Wilson. Só quero, se você me permite, eu quero fazer uma complementação aí na biografia do Wilson. O Wilson é presidente também da Federação do Paraná e foi juiz classe de 2ª instância. Olha. Com destaque. E além de mais, o Wilson foi jockey. E como jockey, ele tem filosofia. Ele sabe como ganhar. Ganhou muita corrida com base na manha que ele tem. Eu estou falando com ele para ele aplicar isso nessa corrida do sindicalismo brasileiro que nós estamos enfrentando agora, né? Então eu já pedi para ele, aquela tática que ele tinha de fazer o cavalo dele ganhar. Sim. Quando estava distante, na hora da linha de chegada, ele tinha um truque lá que ele avançava e ganhava. Então eu estou esperançoso que, a Contrato com ele aí à frente, nós vamos ganhar essa corrida, vamos chegar na frente. Já tem algum sintoma disso aí andando. Puxa vida, muito bom. Quer dizer, não será aquele cavalo paraguaio, né? Que sai disparado e depois consegue correr só metade do páreo, né? Mas eu sabia fazer o cavalo ganhar. Se o cavalo era paraguaio, não sei, né? Perfeito. Ô Wilson, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. Você sempre calmo assim? Você vive no meio sindical, que é um meio onde tem muita conversa, às vezes muita agitação, até disputa, né? Natural que haja. E aquela tensão com a base, com a própria Suprema, etc. E você está sempre calmo assim? Sim. Eu sou muito tranquilo, Franzini, sabe? Eu consigo levar para uma mesa de negociação essa tranquilidade. Tá. Logicamente que há os momentos em que você tem que ser mais áspero em determinadas situações, mas sempre respeitando os nossos adversários, aqueles que estão à nossa frente para uma negociação. Isso são táticas importantes dentro daqueles os grandes vitoriosos, né, sempre tiveram uma certa tranquilidade. Sim. E você tem que primeiro pensar, estudar
fazer um estudo daquilo que você vai fazer para que no final saia certo. Tá. O aprendizado foi como recepcionista de hotéis, né? Isso dá uma experiência muito boa, lidar com o público, com as pessoas que pensam diferente, né? Agora, Calazans, o Wilson falou dessa postura, né? E eu queria saber o que você pensa disso. Bom, essa tranquilidade, eu acho que é fundamental, eu acho que é útil na negociação, saber dialogar. Há um momento em que você pode se exaltar um pouco, mas você não pode se exaltar a ponto de pôr em risco o diálogo, né? Porque o diálogo é fundamental. Então, até hoje, eu até falei sobre isso, que as negociações, os tempos mudaram e as negociações hoje exigem um pouco mais de diplomacia, né? Aqui no Sintoresp, a Assembleia, não vou dizer né, mas nós optamos pelo Rubens, que tem essa característica. Sim. Colocar ele à frente e tem dado muito certo. Temos feito bons acordos com essa tranquilidade que o Rubens, essa humildade, esse modo que faz com que ele seja respeitado, conceituado perante o adversário. O adversário o respeita. Perfeito. Em função desse diálogo. E o convencimento flui, porque se você fica irritado, isso inibe o raciocínio. Entendi. Só atrapalha. Então, com serenidade, você evolui e você chega a um senso comum, onde as duas partes que estão dialogando acabam ganhando, né? Calazans, a negociação entre as partes, claro que a gente sempre procura valorizar o diálogo, mas às vezes há aqueles momentos ásperos que você tem que fazer ali um contencioso, fazer um debate e fazer com que sua tese prevaleça, né? Mas não precisa dar burro na mesa, né? Agora, não precisa. Eu sou da época que de vez em quando se dava uma tapa na mesa, né? Mas eu vi que essa época passou. A época agora é outra. Daí eu colocar a pessoa certa para dialogar, né? Agora, Calazans, você percebe que da parte do patronato, da categoria econômica, digamos assim, houve uma evolução, o empresariado está mais consciente de que o diálogo tem que ser uma ferramenta permanente? No nosso setor, aqui em São Paulo, né, Wilson? Vou falar sobre São Paulo. Claro. Nós podemos dizer que sim. Tá. O setor patronal, patrão de hotelaria, restaurantes, eles evoluíram. Isso é que tem contribuído para um bom diálogo. Então tem havido um relacionamento muito bom, exemplar. Wilson Pereira, recentemente a Senitur foi, digamos assim, reconhecida, homologada pelo Supremo. Então a entidade patronal passa a ter uma representatividade nacional e uma legitimidade, porque é uma decisão do Supremo. Eu pergunto, no seu modo de entender, isso vai facilitar as negociações da contrato em âmbito nacional ou vão prevalecer as negociações locais? Bem, primeiramente é interessante destacar, né, o respeito mútuo que existe entre nós e o Nelson de Abreu. Tá. A questão de negociação a nível nacional, nós já estamos em andamento. Tá. Né? Isso é um processo que nós estamos desenvolvendo. Já alguns anos atrás fizemos um acordo coletivo, né, onde não se teve muita ressonância em função da própria situação que havia, né, de representação patronal. Entendi. Mas hoje nós estamos trabalhando juntamente com o Calazans, com o Sintoresp, né, e a nível nacional, né, mas quero destacar aqui a contribuição que vem dando o Rubens, o Calazans, nessa negociação que nós estamos se empenhando para encontrar uma alternativa, né, melhor para as entidades sindicais de base. Entendi. Os sindicatos dos trabalhadores hoje, de empresários, estão passando por muitas dificuldades. E nós que estamos, vamos dizer assim, a nível de confederações, né, nós temos que pensar naqueles que estão lá na base,
né, e salvar a vida daquelas entidades sindicais que estão passando por momentos difíceis. Calazans, você acha que essa experiência, que tanto vocês dois tiveram a experiência na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho ela tem essencialmente uma natureza conciliatória. Essa experiência que você tem e que também tem o nosso Wilson, isso ajuda para o geral e para o particular também, essa formação? A melhor escola para isso é exatamente a Justiça do Trabalho. Você aprende a conciliar na prática. Tá. Né? Aliás, muitos pecados foram cometidos no mundo do trabalho recentemente. Recentemente não, de 2 décadas. Né? Uma das coisas foi o combate, em nome de combatência à era Vargas, se propôs e se chegou a isso, a extinção da representação classista. Um absurdo, e que houve a iniciativa de muitos juízes de carreira por vaidade, mera vaidade. Tá. Tiraram a característica própria da Justiça do Trabalho, que é esse colegiado já da primeira instância, ou seja, patrões e empregados dialogando ali perante o representante do Estado. Não é? E então, muitas vezes, a solução chegava e o representante do Estado só ia homologar, conseguir lá em ata que houve a conciliação, feita pelos 2 juízes representantes das partes que estão em conflito. Né? E isso era extensivo ao tribunal, né? Colegiado também composto por juízes classistas, e isso houve esse desvirtuamento, esse trabalho nocivo da vaidade, que agora os juízes estão percebendo que a Justiça do Trabalho corre o risco de ser extinta, porque ela perdeu suas características. Aquilo que era importante para a Justiça do Trabalho, que era a própria essência da Justiça do Trabalho, deixou de existir, ela se tornou a Justiça Comum Federal. Sim. Não é? E agora é só extinguir, né? Ficou fácil. Não é? Ou seja, esse pecado foi cometido. Claro, claro. E a organização sindical também, por sua vez, e eu me incluo, né, porque eu sou dirigente sindical, não quero me eximir da dose de culpa que me cabe, mas o movimento sindical não soube compreender que esse aprendizado era importante. Considerou os representantes classistas como de pouca importância. Sim. Esse pecado o sindicato cometeu e também está aí agora sendo... eu não vou usar o termo rejeitado, né? Eu não vou dizer que o sindicalismo está sendo rejeitado, mas pela grande mídia, sim, é uma rejeição, perdeu o conceito que foi elevadíssimo em tempos outros. Wilson, eu queria aqui fazer mais considerações, que eu gosto muito desse tema Justiça do Trabalho. Pois não. Porque eu também tenho aqui uma impressão, que pode estar errada, que a Justiça do Trabalho ela cumpria um outro papel para o sindicalismo, que ela formava, no bom sentido, uma elite sindical. Ela ajudava a formar uma boa elite. Acho, no meu modo de entender, que ali se fazia uma seleção salutar e criando quadros para o movimento sindical. Portanto, exigia uma qualidade do dirigente e isso formava uma boa elite dirigente sindical. Não te parece isso, Wilson? Perfeitamente. Inclusive é importante ressaltar a questão do processo, né, elaborado, você tocou bem, de como se escolhia, né, em Calazans, a representação classista a nível de primeira instância e a nível de segunda instância, que são os tribunais. Ou seja, havia critério, não era assim? Haviam critérios. Não era farra do boi? Não. Logicamente que eu tenho conhecimento, e casos que eu presenciei no Tribunal do Paraná, por exemplo, de já ter uma portaria no Diário Oficial, designando determinado candidato de uma lista tríplice para ocupar a vaga de juiz classista em uma junta de conciliação e julgamento, que hoje são as varas do trabalho. Muito bem. Em última hora, o presidente do tribunal tinha a notícia de que aquele não era o candidato ideal.
que ele não preenchia os requisitos, devido a algumas situações, Calazans, que não recomendavam ele para assumir determinado cargo. E o presidente mandava retirar imediatamente, né, da imprensa oficial aquela portaria e ia reanalisar os demais candidatos para fazer a nomeação, né? A nível de tribunal, você citou bem, que envolve a questão da própria presidência da República, ou envolvia, né? Envolve hoje, inclusive, para a nomeação de juízes de carreira, né, de primeira instância para os tribunais, tem a atuação do presidente da República. Nesse processo Você foi nomeado tribunal, pelo presidente da República. Quem foi o presidente da República que nomeou? Você foi nomeado pelo presidente da República. Eu fui nomeado no mandato do Fernando Henrique. Sarney. Sarney me nomeou. Eu fui nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, veja, existe um processo. Como que era esse processo a nível de tribunal, né? Existem várias federações. Sim. Cada federação, ela montava a sua lista tríplice. Certo. Essa lista ia para análise do tribunal. O tribunal analisava os candidatos, né, e aí deixava que cada um trabalhasse, né, verificasse as condições. Esse processo ia para o Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho dava os trâmites legais e encaminhava para o Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça analisava e encaminhava para o presidente da República, né, Calazans, de que dava o ato final e era publicado no Diário Oficial quem era o candidato escolhido, né, para assumir tamanha responsabilidade. Entendi. Que é a de julgar. Você está julgando, Sim, no caso. sim. Né? No tribunal, o tribunal ele não tinha muita função, como não tem, né, de conciliar. Correto. Logicamente que pode chamar as partes, né, e tentar uma conciliação no processo, né? Mas a vara do trabalho, a junta de conciliação e julgamento, o trabalho dos classistas, conforme o Calazans falou, aonde o juiz de carreira só tinha a função de homologar, homologar por sentença, lógico, aquele acordo que foi entabulado pelos representantes classistas dos trabalhadores Sim. e dos empregadores. Paridade, portanto. A paridade, né, dentro da justiça do trabalho. E aí vem aquele pecado que foi falado, né? Penso eu que à época os legisladores, né, o Congresso Nacional e o presidente da República, enfim, todo o processo envolvido errou na extinção da representação classista, né? Sim. Porque lá era um aprendizado e você, enquanto representante classista, levava para os juízes de carreira, né, o conhecimento da base, efetivamente o que se passa entre trabalhadores e empregados dentro da relação de trabalho. Quando se discutia pela mais alta corte, pela OAB, né, pelos tribunais, a extinção da representação classista. Eu tive uma discussão com toda a calma, com muita tranquilidade, mas às vezes mesmo se acirravam as discussões em torno desse sentido, do fim da representação classista ou não. E uma conversa que eu tive com um juiz do Paraná, no gabinete do presidente do tribunal, onde ele defendia o fim da representação classista e eu argumentava com ele que não era benéfico para a sociedade, para o país, o fim da representação classista, né? Então, ele defendendo e eu argumentando de outra forma, aí eu falei para ele o nome dele e disse que isso iria contribuir para acabar com a própria justiça do trabalho. O fim da representação classista seria um passo para o fim da própria justiça do trabalho, Ministério Público. Descaracterizou. Né? E a própria ia afetar o movimento sindical. Então, lamentavelmente, nós estamos vivenciando isso hoje. Confira no YouTube a continuação da entrevista com nosso presidente Francisco Calazans Lacerda e com o presidente da Contrato, Wilson Pereira. Acesse youtube.com/TV Sintoresp.
O Sintoresp inicia hoje um mutirão para a entrega das carteirinhas do projeto Ombro Amigo. Os primeiros a receberem as carteirinhas serão os aposentados da nossa categoria, mas a entrega se estenderá para todos os trabalhadores da categoria. Fique ligado! Nosso diretor Manuel Lima coordena o serviço. Ele explica o objetivo da iniciativa. Primeiramente, a gente está fazendo esse mutirão para entregar as carteirinhas só para os aposentados, né? Que todos da categoria que trabalham, que são associados ao sindicato, vai receber gratuitamente a carteirinha. A gente fala de ombro amigo porque assim, ninguém quer falar de morte, né? Morte não é fácil, né? E a primeira etapa que nós vamos da entrega da carteirinha foi justamente dos aposentados, né? E na sequência vamos entregar de toda a categoria que são sócios. Quem for sócio do sindicato vai receber gratuitamente a carteirinha. E o benefício ele é gratuito para o trabalhador da categoria, para o aposentado, para o trabalhador da categoria, mas também é extensivo aos dependentes e a outros trabalhadores de outras categorias, não é isso? Não tenha dúvida, é o seguinte... Quem trabalha na categoria pode indicar quem ele quiser, de 1 até 100, até 1.000, não importa a quantidade. Só que esse indicado vai pagar R$10 por mês. Esse é um seguro que você paga, igual seguro de carro. Você paga o seguro do carro para não usar. A mesma coisa é o Ombro Amigo, você paga o seguro para não usar. Mas se for necessário, está coberto pelo nosso convênio Sintoresp. Os aposentados aprovaram o Sintoresp Ombro Amigo. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? Eu acho que vem ser benéfico para nós, né? Nós temos um sindicato que hoje podemos dizer que é muito bom, né? Nos serve muito bem. Isso eu acho que é uma coisa que veio para agregar, né, mais benefício na nossa categoria, né? Que hoje eu estou aposentado, mas tem muitos outros que ainda vão trabalhar bastante para se aposentar. É muito importante, porque esse sindicato já eu uso ele há muito tempo, médico, exames, tudo isso, e mais esse benefício agora é muito bom. Esse sindicato eu estou há muito tempo com ele. Antes de aposentar eu já era contribuinte, já era associado. Você vê a data que está aí. Então, para mim é uma maravilha. Assistente social do sindicato, Sônia Salles é uma das responsáveis pela entrega das carteirinhas. Ela conta que o serviço tem apresentado bons resultados. O projeto Ombro Amigo, que foi uma iniciativa da nossa diretoria, tem beneficiado muito todos os nossos associados. Todos que foram atendidos ligam para agradecer e nós, o Departamento Social, que sempre fez esse trabalho, que é um trabalho como todos que nós realizamos com muito amor, mas que era um trabalho muito sofrido, hoje nós ficamos com a parte apenas do acalento à família, nós vamos para verificar se o serviço está sendo bem feito e nós temos obtido bons resultados. Sônia detalha a assistência oferecida pelo Departamento Social aos trabalhadores da categoria. O Departamento Social, ele atua na concessão de todos os benefícios previdenciários na esfera administrativa. E quando nós temos problemas na esfera administrativa, se o benefício for indeferido, nós temos o Departamento dos Aposentados que entra com ação contra o INSS, se for necessário, em prol do associado também. Nós temos o nosso telefone do Departamento Social, que fica aqui na Casper Libero, 502, no segundo andar, 2189-7325. E nós somos assistentes sociais. A dona Carmen, que é a nossa coordenadora, ela responde pelos dois departamentos, pelo administrativo e pelo judiciário. E temos também eu, que sou a Sônia, estou aqui no período da manhã, a dona Carmen no período da tarde e a Daniela também no período intercalado aí, vespertino, das 10 às 16. E temos assistentes sociais também em Guarulhos e em Santo Amaro. Encerramos mais um programa do Sintoresp. Muito obrigado pela audiência. Você pode também acompanhar o nosso conteúdo no canal do YouTube do sindicato. Até a próxima semana.